Beleza, meus amigos, estamos aqui para uma dica do almoço, então, conforme havíamos combinado, nossos encontros agora, segunda, terça, quinta e sexta. Mas, Anderson, só um pouquinho, você falou em dica do almoço, eu almocei perto do meio-dia, 1 hora, agora já... Não vamos começar com bobagem, entendeu? É muito relativo o almoço. Mas, Ander, vem cá, demorou essa dica do almoço. Pois é, isso é porque não estava pronto o quadro ainda, então tive que acertar algumas coisas e tudo mais, aberturas e tal. Mas, Ander, por que demorou? A palavra é procrastinação. Farei um vídeo sobre isso. É um mal que me aflige, como diria Augusto dos Anjos, desde a epigênese da infância. Nós vamos lá para nossa aulinha então de Direito Constitucional e vamos ter uma ideia, principalmente você que é um concurseiro de primeira viagem, vai pegar um concurso como TJ, como qualquer concurso de tribunal, INSS, Banco Central e concursos afins aí. Eu te falei que arroz e feijão nos concursos é português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e ética no serviço público. Eu fiz uma aula sobre os institutos das garantias constitucionais, né? Sobre habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular. E na verdade até foi meio invertida a ordem, deveria ter feito uma aula como essa aqui, depois feito uma aula de habeas corpus e dessas ferramentas que tem essas garantias que visam garantir esses direitos individuais, né? Mas vamos conversar então sobre os direitos fundamentais. Mas primeiro assim, antes de tudo, a gente já fala sobre direito constitucional, né? Ok. Então, direito constitucional, o que é o direito constitucional? Direito constitucional é tão e somente o estudo da Constituição. Zander, barbado, aquele livrinho, a gente dá um tapa nele e acaba ele rapidinho. Eu sei que ele é um livrinho que você dá um tapa e acaba rápido, mas ele tem muitos poréns no estudo dessa matéria. Tem, Zander? Tem. Por exemplo, posso dizer o seguinte, a Constituição ela é de 88, né? Lembra Ulisses Guimarães levantando e tal? Não lembro, né? Procura na internet, filho. Você vai ver Ulisses Guimarães e tal, levantando a Constituição, direta já. História vai ser bom. Mas tudo bem. Então é antigo, né? Sim, não tinha internet. Não, Zander, não. Como é que se vivia sem internet? Se vivia muito bem, na real, cara. Mas é muito legal ter internet. Meu sonho era ter a Barça quando eu era moleque. Você não sabe o que é Barça? Tudo bem, não tem problema. Não tinha celular, não tinha celular, cara. E eu sempre saía encontrar meus amigos, não sei como. Mas não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone em todas as casas. Era muito caro um telefone. Porque vinha com ações Não interessa, tá bom. Em 88, enfim, era uma realidade completamente diferente da nossa em todos os sentidos. E aí que de lá pra cá, o mundo mudou, o mundo virou globalizado, né? A gente ainda tinha resquício, tinha a Guerra Fria em 88 acontecendo. O que é isso? De um lado os Estados Unidos, do outro lado os países da União Soviética, né? Que o comunismo e o capitalismo ali brigando e tal. Mas tudo bem. E aí de lá pra cá tantas coisas aconteceram que a Constituição sofreu emendas. É o que a gente chama das emendas constitucionais. Né, emendas que foram adaptando a Constituição para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, você vai encontrar dentro do teu estudo de direito constitucional muitas emendas, né, muitas propostas que foram feitas e algumas foram aceitas sobre, né, alterações no texto constitucional. Então, por que é tão importante uma alteração no texto constitucional? É simples, é porque a Constituição é a nossa norma máxima. Nada está acima da Constituição. Ela é a norma máxima do direito brasileiro. Tudo se baseia nela. Nenhuma lei brasileira pode contrariar a Constituição. Como é que a gente sabe que nenhuma lei vai contrariar a Constituição? É porque assim, já que a Constituição é a norma máxima e a mais importante, então tem um órgão que é responsável por guardar a Constituição, por interpretar a Constituição. Esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Você ouviu falar bastante sobre ele. Já ouviu falar um pouco, tem o Joaquim Barbosa, que foi um destaque, né, no Poder Judiciário nos últimos anos. Ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. E
os membros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo Presidente da República, você vai ver isso no teu estudo, e aprovados pelo Senado, né, pela Câmara. E então, bom, uma norma máxima tem que ter um órgão que guarde a sua interpretação. Tá, e aí? Bom, e aí que se você vende concursos como concursos bancários, concursos municipais, você, muitas vezes, você sempre teve alguma coisa de legislação vinculada ao seu concurso, sempre, né? Concurso Caixa, Banco do Brasil, BNB, você teve lá Código de Defesa do Consumidor, alguns detalhes do direito civil sobre contratos, você teve a capacidade, incapacidade civil, alguma coisa de legislação você sempre tem no seu concurso, ok. Só que isso é o que a gente chama de letra de lei. Como assim? É o que está escrito na lei, a letra de lei. E no teu estudo de constitucional, você vai ter que ler a Constituição, porque a prova vai cobrar a letra de lei, o que está escrito na Constituição. E a prova vai muitas vezes trocar uma palavrinha por outra para você se quebrar na questão. Então, é indispensável você ler a Constituição. Mas, quando você tem uma prova com direito constitucional, você acaba caindo numa outra coisa, que é a atuação do STF. O STF não é o cara que interpreta a lei? É. A interpretação do STF a gente chama de jurisprudência. E essa jurisprudência você vai ter que saber no direito constitucional. Saber, por exemplo, que a Constituição vai te falar sobre união estável. Ela vai te dizer que a união estável é entre homem e mulher. A Constituição fala isso? Fala. Segundo a Constituição, união estável entre homem e mulher. Certo? Certo. Segundo o STF, a união estável é somente entre homem e mulher. Certo? Errado. Porque o STF já considerou a união estável no relacionamento homoafetivo. Mas isso não está na Constituição. É um entendimento do STF. E você vai ter que, no teu estudo de direito constitucional, ler a Constituição e ter um entendimento da jurisprudência, da interpretação do STF. Isso foi só um exemplo, tem uma porrada de coisa aí. Desde a prisão civil, tem um monte de coisa. Então, muitas vezes, você vai ter um entendimento que será o entendimento. Muitas vezes será uma questão que será o que está escrito na Constituição, a letra da lei. Você terá o entendimento do STF em relação a essa letra de lei. E você terá o entendimento da doutrina. E muitas vezes a doutrina vai ter ainda uma definição de doutrina majoritária e doutrina minoritária. Ou seja, a maioria dos teóricos, a maioria dos pensadores, dos doutrinadores de direito entenderão de uma forma e a minoria de outra forma. E não tem uma regra da maioria ser a mesma que o STF entende ou a minoria entende, né? São pensamentos diferentes. Letra de lei, jurisprudência e doutrina. Em relação à letra de lei, meter a Constituição e ler mesmo. Em relação à jurisprudência, você pode dar uma olhada no STF sobre isso. Em relação à doutrina, bom, aí o melhor para direito constitucional, de verdade, eu acho que é legal você fazer pelo menos um preparatório, ou dois, porque para você ter uma noção disso, porque buscar isso sozinho é muito trabalhoso, demora muito, é muito tempo mesmo. Essa no caso é uma vantagem que aí no curso INSS a galera tem, porque eu estudo vários preparatórios para montar a minha aula, e aí faço questões, então eu trago várias coisas já mastigadas para o aluno, e isso é legal. Mas enfim, quando você pensa em direito constitucional, você pensa em letra de lei, tem que ler a Constituição, não adianta. Você pensa em jurisprudência, o entendimento do STF, as súmulas vinculantes, e a doutrina, o pensamento dos teóricos do direito constitucional. Às vezes está em consonância, tranquilo com a jurisprudência, às vezes não. Então, esses três entendimentos você tem que ter. Todas as bancas, todos os concursos cobram jurisprudência, não existe uma regra. CESP, ESAF vão cobrar jurisprudência e doutrina. Outras bancas, como sei lá, a FCC já não vai cobrar tanto, né? Aliás, a FCC é uma das bancas mais fracas que a gente tem, né? Não vai cobrar tanto. Bom, então, a primeira coisa que você tem que saber sobre direito constitucional são esses conceitos, né? Saber o que é o direito constitucional e saber
como é que você vai guiar o seu estudo. A regra número 1 é ler a Constituição. Mas a ideia dessa abordagem hoje não é nem aprofundar nesses detalhes, tem muita coisa que você tem que saber, que é interessante que você saiba antes de iniciar a leitura do texto constitucional, né? Sobre como é que se dá, por exemplo, em relação a como é que se dá a eficácia das leis, né? A plena, contida, limitada. Enfim, tem alguns conceitos que você precisa entender. Mas eu não vou abordar isso nesse vídeo, eu só fiz essa introdução para não deixar muito solto, porque a ideia desse vídeo é falar sobre os direitos fundamentais. Na verdade, é ser mais específico do que isso. A ideia é falar dos direitos individuais. Porque os direitos fundamentais se dividem em 5 grupos. Nós vamos ter os direitos individuais, nós vamos ter os direitos sociais, nós vamos ter os direitos de nacionalidade, nós vamos ter os direitos políticos, nós vamos ter os direitos de partidos políticos. Esses são os direitos fundamentais. Eles têm uma boa ocorrência em prova. Isso aqui, se o constitucional, eu te falei que é o arroz e feijão dos concursos junto com outras matérias, os direitos fundamentais é o arroz e feijão do direito constitucional. Quer dizer que se eu souber isso aqui eu vou detonar a prova? Não, quer saber que isso aqui é o mínimo que você tem que saber. Quer dizer que isso aqui é o mínimo que você tem que saber. Tem que saber isso aqui? Tem. Ainda na ponta da língua isso aqui. Isso aqui não tem que ser mistério pra você. Porque aí cada prova vai ter um foco, né? Vão ter provas, por exemplo, prova de tribunal. Prova de tribunal vai ter um foco no poder judiciário. Outras provas, como, sei lá, PF vai dar uma olhada no poder executivo. INSS vai dar uma olhadinha no poder executivo. Então cada prova vai ter um olhar diferente no direito constitucional. Né? Ainda nos concursos de tribunais você vai ter uma abordagem no poder legislativo, né? Então vão acontecer desdobramentos aqui. Lembra que isso aqui é uma matéria que você tem especialização, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem um mundo de coisas. Então isso aqui é o arroz e feijão no direito constitucional, lembrando que cada concurso vai ter um foco. Mas indiferente do foco do concurso, isso aqui tem que estar saindo no suor, sabe? Tem que sair na urina isso aqui, tem que ser ponto pacífico para você isso aqui. Isso aqui é quase como, sei lá, acentuação em português, sabe? Tem que saber a situação? Tem que saber a situação, crase, é o de menos, entendeu? Acentuação, crase, tem que saber isso aqui. Beleza? Tá, então, uma coisa que a gente pode abordar começando a falar dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles... Vai ter uma coisa que você vai ouvir falar no direito. Primeiro você vai falar muito sobre os institutos dos direitos individuais, né? O instituto disso aqui. Institutos são um conjunto de regras, né? Então esses institutos aqui, esses conjuntos de regra, a prova pode te perguntar se isso aqui é um rol taxativo ou se isso aqui é um rol exemplificativo. Ou ela pode afirmar que é rol taxativo e você vai ter que dizer sim ou não. E que rol taxativo? Nunca ouvi falar disso, né? Sim, se você não é do direito, vai ter muita coisa aqui que você nunca ouviu falar. Mas não é também de outro mundo. Ainda mais se o teu concurso for nível de ensino médio, né? Então assim, existirão normas, institutos, conjunto de regras, né? Existirão institutos no direito que serão determinados, classificados como rol taxativo. O que é um rol taxativo? É quando a coisa é e deu. Não entendi isso. Assim, ó, você vai ver também no teu direito administrativo que nós temos pessoas políticas, entes políticos. E é um rol taxativo. Por quê? Porque são só 4 e deu. Não tem mais fora esses 4. Por exemplo, nas pessoas políticas nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Isso é um rol taxativo. As pessoas políticas, os entes políticos são um rol taxativo. É isso e deu. Não tem que colocar ali.
Porque pessoas políticas têm autonomia política, criam leis, né? Lei municipal, lei estadual, lei distrital, lei federal. Então, beleza, isso é um exemplo de rol taxativo. Mas os direitos fundamentais são de rol exemplificativo. Por quê? Porque não é isso aqui deu. Porque eles admite-se que sejam inseridos novos direitos nesse rol. Então, rol exemplificativo. Até porque nós vamos ver mais lá para frente, você vai talvez veja a ordem social, né? Lá no artigo 200 e pataca, você vai ver coisas na ordem social, lá na cultura, no desporto, na educação, né? Na Seguridade Social. E se você é INSS, você vai estudar a Seguridade Social, porque a Seguridade Social tem a assistência, tem a Previdência Social, a assistência social e a saúde. Então lá para frente, na ordem social, você vai ver um conjunto de regras que estarão vinculados, por exemplo, aos direitos individuais e a direitos sociais, né? Alguns que estarão vinculados ao direito à vida, alguns que estarão vinculados aos direitos sociais, né? Então, esse é o entendimento que você tem que ter. Direitos fundamentais são um rol exemplificativo. Por quê? Porque cabe outras regras para acrescentar aos direitos fundamentais. E direito fundamental, tá? O que seria um direito fundamental, Zander? Direitos fundamentais são garantias que vão limitar o poder do Estado, ora limitar o poder do Estado, ora vão especificar a atuação do Estado ou direcionar a atuação do Estado para o indivíduo. Então, direitos fundamentais, eles vão, num momento, limitar o poder do Estado, né, para defender o indivíduo. Outra hora, eles vão especificar a atuação do Estado para defender o indivíduo, né? Então, esses são os direitos fundamentais, são os quais não tem como se viver em sociedade. E aí, individuais, sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Eu vou falar nesse vídeo sobre os direitos individuais. É sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. E os direitos individuais vão trazer pra gente alguns entendimentos. Direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, vai ter a segurança, um monte de coisa aqui. Mas antes de partir para essa análise específica dos direitos individuais, bom, olhei direitos fundamentais, lembrei que são rol exemplificativo. Tem mais alguma coisa importante que a gente tem que lembrar só de pensar em direito fundamental? Tem. A gente tem que lembrar, por exemplo, que eles têm uma característica chamada de universalidade, eles atendem a todos. Eles têm uma característica que a gente chama de... eles são inalienáveis, né? Você não pode... não há o que negociar com esses direitos. E eles são imprescritíveis, não prescrevem os direitos fundamentais. Como assim, Zander? No direito, você vai ver que muitas coisas prescrevem. Ah, você mata alguém, prescreve, prescreve. Homicídio prescreve, tudo prescreve. Tudo não, quase tudo. Você vai ver mais pra frente os crimes que são imprescritíveis, os que são inafiançáveis e os que são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Mais lá pra frente, outra formiga, outro assunto. Mas de regra geral, no direito, a maioria das normas prescrevem. Tem um prazo para você gozar daquele direito ou acabou, entendeu? Tá, e nos direitos fundamentais, esses caras não prescrevem. Os direitos fundamentais não prescrevem. Então, e outra coisa que você pode entender, mais duas coisas, é que primeiro, eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar a esses direitos. E eles são limitados. Como assim? Nós vamos ficar com uma máxima para o nosso concurso, que é ensino médio. E para concurso de ensino superior também, com exceção aqueles concursos que são específicos para bacharel em direito. Por quê? Porque esses são bem mais aprofundados. Mas concurso de nível superior que não seja específico para bacharel ou concurso de nível médio, nós vamos ter uma máxima. Não vai existir para a gente direito absoluto. Como assim? Nenhum direito será absoluto, será ele ali em qualquer situação. Não poderá de nenhuma maneira ser burlado, entre aspas, ou não será atendido.
né? Nós vamos dizer que nós vamos ter a limitabilidade dos direitos fundamentais. E para a gente aprofundar isso um pouquinho, aliás, para a gente poder falar dos individuais, e aí eu vou trabalhar muito nessa pegada de te mostrar o quanto eles não são absolutos, para você já ir pegando a manha das provas, que a prova vai te apresentar e como é que as coisas podem aparecer. Então, tem um outro entendimento que eu quero que você fique sobre direitos fundamentais. Tem um termo no direito que se usa, que são cláusulas pétreas. Pétreas vem de petrificado mesmo, vem de uma pedra que você não pode quebrar, que você não consegue remover. Cláusulas pétreas. O que são? São aquelas que não podem ser removidas da Constituição. E os direitos fundamentais são cláusulas pétreas? Não. Apenas os direitos individuais são cláusulas pétreas. E, segundo o STF, os direitos sociais também vão ser encarados como cláusulas pétreas. Cláusula pétreas, Ander, então significa que não poderão ser retiradas da Constituição? Não. Como diz o parágrafo 4º, ele diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional, né, emendar a Constituição, tendente a abolir a forma federativa do Estado, União, Estados e Municípios, o voto direto, o voto secreto, o voto universal, o voto periódico, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os direitos e garantias individuais. Então, não será objeto de deliberação, de decisão, de discussão a proposta de emenda que vá abolir os direitos e garantias individuais. Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, e isso aqui está expresso na Constituição. Isso é outra coisa que pode aparecer no concurso. Frequentemente, a banca fala para você: está expresso na Constituição tal coisa. Se ele fala que está expresso, ele quer saber se está escrito. E às vezes é um entendimento que se tem, mas não está expresso. Por exemplo, não está expresso que os direitos sociais são cláusulas pétreas. Não. Está expresso? Não. Errado. Mas, segundo o STF, os direitos sociais são cláusulas pétreas? São. O STF tem esse entendimento. Mais ou menos assim que você vai ter que ir jogando na tua prova. Então, seguindo aqui a nossa abordagem, porque tudo isso aqui, toda essa conversa longa, esse lenga-lenga, era para fazer uma introdução. Porque, de novo, a gente sabe que tem muita gente no canal que acompanha, que é concurseiro de primeira viagem, às vezes não conhece, quer saber, puta, como é que será que é um concurso com isso? Então, eu tô começando do básico, introdução. E nem tô fazendo introdução completa, para não tomar muito tempo. Porque essa introdução completa, se eu não me engano, vai uma aula aí, vão 2 horas de aula, 3 horas de aula. Mas vamos lá. Direitos individuais. Quais são os direitos individuais, André? É o direito à vida, é o direito à chamada igualdade, que todo mundo ama falar, né? Todos são iguais e barará. Oh, que lindo. Igualdade. É o direito à propriedade. Vamos botar liberdade antes, né? Pra não me chamar de capitalista, porco. Tá. A propriedade e o direito à segurança. Esses caras são os direitos individuais, são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança, o direito à propriedade. Se a gente fosse colocar isso aqui, na verdade eu acho que eu colocaria a liberdade antes da igualdade. Seria até mais pedagógico colocar a liberdade antes da igualdade. Por que, Zander? Porque tem uma outra coisa lá na introdução de tudo isso que você vai ver, que serão a análise de que o direito possui uma divisão entre dimensões. Chamou-se uma época de geração, mas hoje também se chama muito de dimensões. Por que de dimensões? Porque geração dava uma ideia de que a nova geração vem e a geração antiga deixa de existir. E aí trocou o termo por dimensão. Como assim dimensão? Seriam assim, ó, uma ideia de como é que nascem esses direitos, né? Então a ideia é que o primeiro direito que a pessoa exige é o direito à liberdade. É o primeiro. Olha os conflitos mundiais, olha a história. A primeira coisa que o ser humano sempre vai atrás é a liberdade.
Tá, e depois da liberdade, que para você ter liberdade, o que é necessário? Ter a diminuição da atuação do Estado. As prestações negativas, como são chamadas, porque o Estado tem que agir menos para que você seja livre. Porque no Estado que é absolutista, o Estado fala a hora que você tem que sair, que você pode estar na rua, aonde você pode andar, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você tem que fazer, o que você pode vestir. Quer dizer, o Estado fala o que tem que ser para você. Mais ou menos como funciona lá na Coreia comunista, mais ou menos como funciona lá em Cuba, quer dizer, esta merda toda. O Estado absolutista vai ter essa característica. Tá, e aí? E aí que o ser humano pede então liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade, o pluralismo de ideias, né? Liberdade religiosa que virá junto com isso e tudo mais. Então, primeira geração, ou primeira dimensão de direitos é a liberdade. E a segunda, bom, a liberdade traz com ela a desigualdade. Porque no Estado absolutista, a gente tem basicamente tudo igual, igualmente uma merda. É quem manda, aí quem faz cumprir a ordem, e todo o demais é quem é mandado e acabou. Tá, e quando vem a liberdade? Quando vem a liberdade, todos passam a ter igualdade, pelo menos no sentido formal, no sentido jurídico, nós já falaremos sobre isso, e isso traz a desigualdade. Né? Esse momento de liberdade, aonde você tem a livre iniciativa, o ir e vir, vai trazer a desigualdade. É um fato. E aí, bom, essa desigualdade que virá por meio da liberdade, que aí nós teremos, né, a livre iniciativa, isso, aquilo, aquele que pode, o que não pode, aí vai ter infinitas reflexões que eu também não vou perder muito tempo fazendo elas aqui. Estou te explicando como é que funciona e, né, não tenho também tanto tempo para poder expor todos os argumentos para você. Mas na segunda geração, já que a primeira trouxe a liberdade e a liberdade gerou a desigualdade, a segunda geração será a geração dos direitos sociais. Porque os direitos sociais vai procurar equilibrar as desigualdades. E aí virá a prestação positiva do Estado. E aí, com essa prestação positiva, aí virão muitas coisas, virão um pouco do assistencialismo social, né? Virá também as discriminações positivas, daí já vai desenvolver as cotas e todo um monte de raciocínio. Vai vir baseado nessa segunda geração de direitos que são sociais, que vem para sanar essa primeira, que é de liberdade. Tem mais gerações, essas duas são as que mais são cobradas, mais são solicitadas. Mas só trouxe para você essa ideia porque eu falei porque eu ia inverter a ordem, né? Porque na verdade liberdade, depois a liberdade traz desigualdade, a desigualdade vai trazer a necessidade dos direitos sociais. Então já é legal colocar nessa ordem que você já fica ligado na coisa, né? Embora uma coisa sejam direitos individuais e outra coisa sejam direitos sociais, né? Os individuais são isso, a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade e segurança. Tem que lembrar isso, Dani? Tem que lembrar disso sim. Sim. Aí você pode fazer siglas para lembrar aqui, né? VLIPSE, PLIVSE, vai fazer o raio que o parta, mas não é difícil você lembrar isso aqui. Tem que lembrar isso, mas você lembrar também que existem esses direitos e você não lembrar, por exemplo, de alguns detalhes e alguns incisos que são importantes. Por exemplo, eu vou basear a aula agora naquela afirmação que eu fiz para você que não existe um direito absoluto, ponto. Direito à vida é absoluto? Claro que é, Zander, ninguém pode me matar. É errado, fio. Direito à vida não é absoluto. A começar que nós temos, no Brasil, existe possibilidade de aborto legal? Claro que existe. Claro. Tem o chamado aborto sentimental, que é quando a mãe sofreu violência, foi estuprada. Claro que tem um prazo, tem uma regulação. Tem o chamado o aborto eugênico, quando o feto vai nascer sem cérebro, por exemplo. Tem o chamado aborto necessário, que é quando tem risco para a vida da mãe. Então, opa, tem como o direito à vida não ser absoluto? Claro que tem. Ainda, fora a questão de aborto, você pode... É lícito matar alguém? Não. É ilícito matar alguém. Dá vontade de matar alguém quase todo dia? Pode até dar. Mas isso é crime. Isso é ilícito. Mas existe um excludente de licitude. Por exemplo, se você mata alguém em legítima defesa. Matar não pode? Não pode. Mas legítima defesa, vai lá, pode. Tem um outro excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Matar alguém pode? Não pode.
Mas aí, digamos, você está dentro daquela... O caso lá nem vou falar desse caso que, né, que é triste mesmo e vai lá. Mas você está dentro de uma tragédia, né? Dentro de uma boate, a boate pega fogo. Dentro do navio, o navio vai afundar. Dentro do avião, o avião vai cair. Aí o avião caindo, tem um paraquedas, você soca todo mundo, pega o paraquedas e pula. E você, para pegar o paraquedas, teve que torcer o pescoço, tinha uns 2, 3. Você matou 2, 3. E aí? Bom, era um estado de necessidade. Se você não tivesse matado esses 2, 3, não teria pego o único paraquedas e se salvado. Tava numa boate pegando fogo e aí tinha uma janelinha para sair e você viu que o bicho tava pegando e você pegou uma garrafa, cortou o pescoço de 4, 5 e entrou na janelinha. Caralho, você matou 4 ou 5. Tá, mas se não tivesse matado, você não tinha passado na janelinha e você teria morrido. Tá num navio, o navio tá afundando, tem só uma boia. Você vai lá, cai o pescoço de Deus e o mundo e pega essa única boia e se salva. O resto tudo vai lá, afunda, morre, vira comida de peixe. E aí, se você não tivesse matado, teria morrido. Então é um outro exemplo de um excludente de ilicitude, aliás. Um excludente de ilicitude, né? Deixa de ser ilícito, né, matar se foi por um estado de necessidade. Então, direito à vida não é um direito absoluto, assim como nenhum dos outros. Se eu falar de direito à igualdade, por exemplo, o que a gente pode lembrar do direito à igualdade é que todo mundo fala, né? Ah, todos são iguais, né? Perante a lei, certo. Tá certo? Claro que tá certo. O problema é que a pessoa, às vezes, para a sua leitura ou estanca a sua reflexão, porque existem 2 sentidos da igualdade. Existe a igualdade chamada de igualdade formal, que também é a igualdade jurídica. Como assim? Todos são iguais perante a lei. Não importa. Homem, mulher, portador de necessidade especial, o que você quiser, são todos iguais perante a lei. Tá, mas tem uma outra coisa que é a igualdade material, que é a igualdade efetiva, que é a igualdade na vida, no cotidiano. Tá, e aí? Bom, nessa igualdade que é a efetiva, ou igualdade material, ou ainda chamada de igualdade substancial, ela vai dizer pra você assim, olha, homens, né, todos são iguais perante a lei? São, mas na maneira material são? Não, não são. É por isso que você vai ver que num concurso para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, o homem vai ter que fazer tantos quilômetros correndo, tantas barras, e a mulher, menos barras, menos corrida. Por quê? Porque fisicamente, homem e mulheres são diferentes? É claro que são diferentes. É óbvio que são diferentes. É o que vai te dizer que a gravidez vai trazer para a mulher o direito de 120 dias de licença. E o homem? Um homem vai ter 5. Por quê? Porque, porra, não tá dentro do homem a coisa crescendo ali e tal. E aí, cara, não tá, entendeu? E essa igualdade material vai dizer, bom, vamos tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida de suas desigualdades. Porque homens e mulheres não são iguais, são desiguais, trataremos com desigualdade. Mas as mulheres uma mulher será igual a todas as outras mulheres, e um homem igual a todos os outros homens. Então terá esse entendimento. E daí virão até as discriminações positivas, que são as cotas, que vão dizer, olha, empresa privada com tantos funcionários tem que ter tantos portadores de necessidades especiais no quadro. Ora, tem que ter um percentual para portadores de necessidades especiais em concursos. E mais recente tem a reflexão que existe sobre a cota de negros em concurso. E já houve a reflexão sobre cota de negros na faculdade. E se eu não me engano tem até uma deputada discutindo a cota de transexuais, eu acho, nas escolas públicas para dar aula, alguma coisa assim. Mas enfim, isso aqui, a ideia disso aqui é direito constitucional. Não é refletir sobre essas coisas no ponto de vista crítico. É dizer, olha, o que é? Isso é discriminação positiva. Isso é a atuação do Estado para reduzir as desigualdades. Se você acha que, por exemplo, eu concordo com a mulher grávida ter mais dias de licença, porque, enfim, é uma situação específica da mulher. Você pode me dizer que não concorda com a mulher se aposentar 5 anos antes do homem. Por quê? Ora, porque qual é o critério disso? A mulher tem jornada dupla? Muitos homens também têm. Ok, tem critérios diferentes, mas o que isso é? Isso é uma discriminação positiva. Isso é a atuação do Estado no intuito de reduzir as desigualdades. Isso é uma ação afirmativa do Estado. Isso você tem que saber.
E é claro que terão critérios determinados para cada tipo de ação. Vai ter um critério histórico num, vai ter um critério de minoria no outro, vai ter um critério de estado específico no outro, né? Por exemplo, na gravidez, não é toda mulher que pode ter 120 dias de gestação, é só aquela mulher que está grávida. Então é específico. Agora, toda mulher, indiferente se é uma mulher que tem jornada dupla ou se é uma mulher que não tem nenhuma jornada, por exemplo, vai se aposentar 5 anos antes do homem. Então, uma coisa é o critério, a outra coisa é você saber o que é isso. E no nosso estudo, interessa saber o que isso é. Até eu tenho um vídeo preparado para falar sobre as cotas até, mas é no outro canal e é outra formiga, é outra história. Mas, beleza, então... O Direito à Igualdade vai nos trazer todos esses conhecimentos, todas essas reflexões e muito mais. A coisa vai, entendeu? E o Direito à Liberdade? O Direito à Liberdade também não será absoluto e também trará uma gama de reflexões. Dentro do Direito à Liberdade, nós vamos ter reflexões em relação à liberdade de ação, que aí vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa se não for por força de lei. E lembrando que essa liberdade de ação tem a ver com a legalidade, mas a legalidade está no artigo 5º, é o que a gente está falando, que vai dizer que a pessoa de direito privado ela é livre para fazer tudo aquilo que não está proibido por lei. É diferente da legalidade do artigo 37, que vai dizer, olha, a pessoa de direito público ela é restrita a fazer apenas o que está na lei. Esse caso até cai nos outros concursos bancários também, mas isso é liberdade de ação. Teremos a liberdade de locomoção, que também não será absoluta, que também poderá ser restringida. Nós teremos as prisões militares, a prisão civil, a prisão judicial. E ainda a liberdade de locomoção, no nosso inciso 15, diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Quer dizer que se não for em tempos de paz, pode restringir a liberdade de locomoção. Se for, por exemplo, no estado de defesa, no estado de sítio, isso pode ser restringido até com toque de recolher. Pode? Claro que pode. E que mais que eu posso te falar? Aí nós teremos a liberdade que se associará à liberdade de pensamento, que aí virá a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento. Só lembrando para você que está curtindo sair nas ruas e fazer manifestações, a Constituição é muito clara, que é livre a manifestação de pensamento, porém é vedado o anonimato. Você que se esconde atrás de mascarazinha, isso é contra a lei, filho. Sim, a Constituição está dizendo para você o seguinte, olha, tem opinião, bata no peito e tenha culhão para segurar ela. Sim, é o que a Constituição está dizendo. E é o que o tio também aconselha você a fazer. Bata no peito e fala, essa é a minha opinião e deu. Tira a mascarazinha, põe no pescocinho, põe na bandeirinha a mascarazinha e tal, um símbolo. Sem se esconder, entendeu? Beleza. Mas a liberdade ela nos trará a ideia da liberdade religiosa, a liberdade de crença religiosa, a liberdade de consciência religiosa. E aí nós teremos vários entendimentos dentro da liberdade de crença religiosa. Você tem que saber que a Constituição diz que você é livre para crer em qualquer religião e manifestar, mas é livre para não crer também. Você pode não ter religião. Qual é a religião do Brasil, Zander? Não existe uma religião no Brasil, porque o Estado é laico. A laicidade é uma característica do Brasil. Na Albânia, o Estado não é laico, é ateu. No Vaticano, não é laico, é católico. No Irã, não é laico, é muçulmano, é islâmico, né? Então, no Brasil é laico. Você pode ter qualquer religião, ou pode não ter nenhuma. Zander, mas eu posso, por exemplo, adorar o demônio, adorar o diabo, adorar Satã? Você pode adorar quem você quiser, filho. Quer adorar uma moeda de 5 centavos, adora, entendeu? Não tem nenhum problema. Não viaja na prova de querer levar conceitos teus ali, né, que você traz com você para a prova. A prova é uma coisa, a realidade é outra, entendeu? O que você acredita é outra. Então, se o Estado é laico, você pode crer no que você quiser. E você pode não crer também. E deu. É isso. Laico, a laicidade vai dizer que o Estado não se mete na religião. E a religião não se mete no Estado. Tá, na prática... Bom, interessa que a gente vê isso aqui. Interessa a gente ver isso. E ainda terá uma outra coisa legal dentro da liberdade... E pensando na liberdade religiosa, que é uma coisa chamada escusa de consciência. Ah, Isandro, é aquele escusa do italiano, escusa-me não, cara. Não é esse escusa, é o escusa com E.
É o escusa com E, mas que também significa desculpa. Escusa de consciência, desculpa de consciência. O escusa do italiano é quase igual, mas o escusa do italiano não vai ter o E na frente, é só o S, né? S-C-U-S-A, né? Escusa. E o escusa de consciência tem o E na frente, o português. É a desculpa de consciência. Como assim? Você pode, por exemplo, em uma obrigação imposta pelo Estado, vamos lá, no mais clássico dos clássicos dos clássicos, é serviço militar obrigatório. É uma indecência, eu ando sem mulher batendo continência, tá, esquece. Mas o serviço militar obrigatório, que é uma incoerência, não. Ele vai te dizer, ele vai trazer para você um bom exemplo para você entender a escusa de consciência. É obrigatório homem com 18 anos servir? É. Mas e aí, Zander? E aí que você pode dizer assim, olha, eu não quero servir porque a minha religião não permite, porque meu pensamento filosófico não permite, ou minha crença política não permite. Pronto, pronto. Não vai servir, claro que não. Mas terá uma pena alternativa. Sim. Vão te mandar para algum lugar, vão te mandar para, sei lá, para trabalhar num hospital do exército, alguma coisa assim. Você não vai ficar no campo ali, arma, treinamento, vai trabalhar, vai ter a tua pena obrigatória. E aí, se você não cumprir, aí você se ferrou mesmo, entendeu? Você vai ter uma pena alternativa, vai ter que escolher. E isso é o escusa de consciência. Olha, me desculpa, mas o meu negócio é flower power e eu não acredito em pegar em armas. O exército vai dizer, olha, nós também não pegamos muito em arma aqui, então é isso. Então é isso que você tem que lembrar, do escusa de consciência. E sacanagem com o exército, eu não gosto de sacanear o exército, porque o exército brasileiro, ele é muito desprestigiado. Eu acho que deveria ser mais prestigiado o exército. A ditadura, pelo amor de Deus, te livra desse trauma, filho. A ditadura foi. Outra formiga, acabou. Não existe, não tem mais, entendeu? E tá bom, vamos lá, vamos pro que interessa. Então, isso é a escuta de consciência. Agora, tem alguns entendimentos que você vai ter sobre, por exemplo, mas então o direito à religião, ele é um direito absoluto? Não, ele não é um direito absoluto. Por exemplo, você pode dizer que então se eu tenho direito, se eu tenho a liberdade religiosa, tem uma coisa que pode cair, né, ou pode se falar ainda nesse entendimento, que é sobre aquela história, talvez você já tenha visto em algum lugar, aquelas histórias das transfusões de sangue, coisas assim, né? E aí é um entendimento, esse é um só dos vários entendimentos que você vai ter, que vão englobar essa ideia da liberdade. Você vai ter que entender quando o cara é um incapaz, o que acontece, quando o cara é um capaz e está consciente, um capaz está inconsciente, porque lembra, você não pode abrir mão do teu direito à vida, mas tem direito à liberdade. Como é que funciona então? Eu não quero receber sangue, eu não quero receber órgãos, eu não quero cortar, como é que faz? O direito à vida ou a liberdade religiosa? Né? Então essa é mais uma das reflexões que você vai ter que ter no teu estudo. E por último, aliás, não é a última ainda, nós vamos falar da liberdade. Bom, e essa liberdade religiosa, ela vai se desenvolver no raciocínio que vai embora, entendeu? Isso aqui não vai parar aqui. Tem outras liberdades também, liberdade de associação, liberdade de reunião, tem outros entendimentos em cima da liberdade que você vai ter que ter, que eu vou dar uma apressada aqui, porque tá ficando já enorme esse vídeo. E por último, penúltimo, aliás, a propriedade. O direito à propriedade é absoluto? Não vai existir um direito absoluto no nosso entendimento para o nosso concurso. A propriedade tem que seguir uma função social. E eu posso perder a minha propriedade, Zander? Sim, você pode ter a sua desapropriação por um interesse público, você pode ter a sua desapropriação por sanção ou uma desapropriação confiscatória. E tem que entender a diferença. Desapropriação por interesse público é o seguinte: tua casa está aqui, eu quero passar um viaduto embaixo, uma ponte em cima, uma rua, uma estrada, um raio que o parta. Tem que sair essa casa daqui. Por quê? Porque o interesse de um não está acima do interesse de todos, né? O interesse de um não está acima do interesse de todos. Então, tua casa está aí, o Estado precisa que ela saia, vai sair essa casa. Tá, e aí? Bom, se você está tendo uma desapropriação por interesse do Estado, por interesse coletivo, pela supremacia do interesse coletivo perante o interesse privado, você obviamente será ressarcido em dinheiro com o preço atual, justo, bonito. O Estado não pode enriquecer às suas custas.
Tá, mas se é uma sanção, lembra que eu te falei que tua casa tem que cumprir uma função social? Por exemplo, você tem uma casa e um terreno, você não cuida, tá cheio de mato, é o motelzinho da cidade, é o ponto de tráfico, é o ponto de prostituição da cidade, sujo, fedido, violento, incomoda todo mundo em volta, é um inferno. Bom, o teu terreno não está cumprindo a função social dele, então poderá sofrer uma desapropriação por sanção. Uma espécie de punição, mas veja, você só não está cumprindo a função social. Então você receberá a indenização, receberá por meio de títulos da dívida pública. E se for um imóvel rural, títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária. E o outro tipo é a desapropriação confiscatória. E entenda, na confiscatória você está fazendo merda. Por exemplo, você resolve fazer, sei lá, vai plantar uma coca ali, fazer um laboratóriozinho de coca, já planta um ópio, já fica fazendo ali as tuas doguinhas, né? As dogas. E não, aí, pô, vai ser confiscado esse negócio, a indenização não vai ser nenhuma, você vai ganhar um processo penal nas costas, um civil, um administrativo, raio que o parta. Não, aí você não vai receber nenhum centavo. 3 tipos de desapropriação. E por último, agora sim, o direito à segurança. E é legal você lembrar que quando a gente fala em direito à segurança, nesse caso, estamos falando de segurança jurídica. Como assim, Zander? Não é a segurança de mais policiais na rua e tudo mais. É a segurança, são garantias nas relações sociais, tanto na relação sua com o igual, com o particular, com o privado, na relação horizontal, né, de igualdade, ou na sua relação com o Estado, né, na sua relação com o coletivo, com a sociedade. Por exemplo, desse instituto dos direitos individuais à segurança, nós vamos ter uma porrada de coisa aqui. Aqui nós vamos ter, desde o inciso 36, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós vamos ter o princípio do devido processo legal, que vai dizer que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Daqui vai vir a ampla defesa ao contraditório, daqui virá a inadmissibilidade de provas ilícitas. E como é que o STF entende, né, a não aceitação de provas ilícitas em um processo? Qual é o entendimento? Vai ter a teoria da árvore dos frutos da árvore envenenada, né? A teoria que vai te dizer, olha, se eu tenho um processo, a prova foi adquirida de forma ilícita. Ora, eu tenho um processo e a prova foi adquirida de forma ilícita. Como é que eu ando com o processo? E o STF vai entender, olha, peraí, vamos tirar essa prova que foi adquirida de maneira ilícita. O processo continua funcionando, continua válido, continua, então segue o baile. O processo continua válido? Não, não continua válido, acabou. O processo está todo baseado nessa prova que foi adquirida de maneira ilícita. Ah, bom, então acabou o processo. Mas teremos aí um entendimento de que o STF vai dizer, olha, uma prova obtida de maneira ilícita, se for para a defesa, vamos aceitar esse trem, porque para a defesa está valendo, para a acusação não vale. Então são vários detalhes que terão aqui. Teremos aqui a celeridade processual, o princípio da irretroatividade, teremos aqui sigilo de comunicações, publicidade dos atos processuais e quais são as exceções da publicidade dos atos processuais, o princípio da anterioridade ou o princípio da legalidade. Nós vamos ter o sigilo das votações, a plenitude de defesa, nós vamos ter um caminhão de coisas aqui. Então, isso foi só uma abordagem inicial dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, aqui, nessa conversa que eu tive, que parece que não tem mais fim, que eu sei que você está aí de saco cheio, se é que você ainda está aí. Essa conversa aqui foi um resumo do resumo de umas 10 ou 12 ou 13 horas de aula. Bora lá que eu vou deixar aqui embaixo um link com um exercício para você fazer sobre o tema de hoje. Faça um resumo desse vídeo para você estudar. Depois de amanhã eu vou fazer a correção desses exercícios. E semana que vem tem mais um Dica do Almoço. Dessa vez sim será no almoço. É que esse primeiro foi um pouco mais tarde mesmo.
E vão ser outros assuntos, né? Aí, sei lá, administrativo, depois informática, depois bancários, depois nós vamos indo, previdenciário, nós vamos indo nessa dica do almoço, tentando pegar um tema importante e ver ele da maneira mais ampla possível, mas também de uma maneira rápida, com alguns exemplos e com exercícios para fechar com chave de ouro esse estudo, essa abordagem, essa aula, essa apresentação, e te auxiliar nos teus estudos. Galera, não esquece de dar o like no vídeo, porque parece que não, e dá um pouco de trabalho fazer isso, sim, inclusive fazer as edições. Compartilha para os teus amigos, sobretudo para quem está afim de fazer concurso, que tem direito constitucional, para que a galera tenha uma ideia. O objetivo dessa aula é, claro, trabalhar alguns pontos que são importantes, mas acima de tudo te dar ideia do que é essa matéria, para você que nunca viu direito constitucional e não é da área de direito. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Curte facebook.com/dandoaletra e te lembra, tem grupos de estudo no Facebook, lá na página você vai encontrar anotações, pode entrar no grupo, a gente vai postando coisas, você vai trocando ideia com a galera que está estudando há muito tempo para esses concursos. E bora lá, que isso aqui vai mudar de vida, isso aqui vale um emprego. Então, bicho, vale muito a pena estudar, é muito legal e o retorno sempre vem para quem não desiste. Obrigado, até a próxima. Especialização, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem um mundo de coisas. Ai, ai, ai. Tá difícil, né? Puta que pariu. E olha que eu me perco.